não é o presidente Bolsonaro que questiona o voto eletrônico, né? É uma parcela grande da sociedade brasileira que questiona o voto eletrônico. E é um sistema que um grupo pequeno, muito pequeno de pessoas tem acesso aos resultados e à apuração. E é uma coisa que é muito difícil para o brasileiro entender e confiar. Não tem transparência no sistema, ninguém sabe o que acontece. Você digita lá o seu voto, ele vai para um servidor secreto não sei aonde, depois ele vai para um outro servidor, e aí uma elite burocrática lá avalia e diz, o resultado foi o fulano de tal é o vencedor. Independente de se o questionamento tem mérito ou não, o ato de questionar em si tem mérito, e é normal, e é um anseio da população, né? A gente tem uma urna eletrônica infalível, como é que é isso? O FBI, o Pentágono, a NASA, são todos hackeados de vez em quando. Todos já foram hackeados, mas as urnas eletrônicas são o único sistema do mundo infalível. Você tem processo em andamento federal, em andamento aqui nos Estados Unidos, questionando as urnas eletrônicas americanas. Aliás, enquanto a gente estava fazendo aqui o programa, a audiência na Geórgia foi marcada aqui para o dia 3 de dezembro, questionando justamente as urnas eletrônicas e o sistema de apuração americano. Eu lamento que o ministro fique chateado com o questionamento das pessoas, mas dado o péssimo trabalho que o governo brasileiro faz em quase tudo, inclusive o Poder Judiciário, o questionamento é legítimo. E é por isso que a sociedade votou, aliás, por iniciativa popular, a sociedade apresentou e foi transformada depois em lei a lei do voto impresso, né, que foi aprovada e sancionada em 2015. E era o melhor sistema aqui entre nós, tá? Porque era um sistema que ele combinava o voto eletrônico e toda a facilidade e agilidade que o voto eletrônico tem, e isso precisa ser reconhecido, com toda a possibilidade, com toda a segurança de um sistema com o voto impresso que poderia ser depois auditado em caso de dúvida. E quem derrubou essa iniciativa popular que foi transformada em lei foi o próprio STF esse ano, alegando que violava, isso é importante, violava a privacidade do eleitor. Sim, esse mesmo STF que agora, na figura do ministro presidindo o TSE, mas que também é do STF, esse mesmo órgão que diz que vai liberar o voto por smartphone, diz que o voto impresso violaria a privacidade do eleitor. Lembrando, o voto impresso você não ficaria com o recibo, né? Você depositaria ele numa urna para uma recontagem dobrada e possível auditoria. E eu acho muito estranho que ele tenha sido. Por que essa ojeriza tão grande a esse sistema? A frase, na verdade, do ministro Barroso, eu achei interessante, eu separei aqui. Ela dizia o seguinte, ele fala, tem gente que acha que a Terra é plana, que o homem não foi à Lua, que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, ou seja, colocando todas essas pessoas na categoria de loucos. E é fantástico, porque isso é o retrato perfeito do desprezo que essas pessoas têm pelo homem comum. Eu vou dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase metade, 47%, foi feito um levantamento na semana passada, e 47% dos eleitores nos Estados Unidos acham nesse momento que houve fraude o suficiente para garantir que o Joe Biden vencesse as eleições. E pasme, desses 47%, são 30% dos eleitores democratas, ou seja, até os democratas também são loucos aqui dentro dos Estados Unidos, 30% deles acham que de fato você teve fraude para garantir a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Então, assim, você, Paulo, você chama o espectador de excelência. Eu concordo com você, o cidadão comum, o brasileiro comum, as pessoas comuns, eles também são as minhas excelências. Eles são mais do que qualquer ministro e de qualquer autoridade. Agora, o Barroso não, essa elite burocrática, eles acham que não, eles querem, como o Josias estava querendo me internar na semana passada, vai faltar hospício para todas essas pessoas, né? 47% dos eleitores americanos, enfim, é um desprezo pela vontade do homem comum que me deixa pasmo, assim. O Barroso, ele faz que não é com ele, que ele não pode controlar o que as pessoas pensam. Como é que não pode controlar o que as pessoas pensam? Que tal começar dando mais transparência para o sistema, com observadores independentes dos partidos, como é o processo eleitoral quase que no mundo inteiro. Quase que no mundo inteiro. Esse sistema de voto brasileiro é uma jabuticaba nossa, é uma invenção brasileira e só existe aqui. E quem questionar, cala a boca que é maluco, terraplanista e tudo mais. E aí vem esse negócio de voto por smartphone. O mesmo STF disse que o voto impresso violava a privacidade dos brasileiros, fala de voto por smartphone. Você imagina, os caras realmente vivem num outro planeta. É uma versão turbo do
grande problema que aconteceu nos Estados Unidos, porque tudo que a gente está vendo aqui é fruto da votação por correio aqui, né? Que é liberada aqui nos Estados Unidos e que esse ano foi pela primeira vez usada em uma escala gigantesca. Então você imagina numa comunidade do Rio ou em São Paulo, na periferia, o tráfico de drogas vai eleger todos os candidatos para o resto da vida, sob ponta do fuzil. Então é muita incoerência. Você vê como é que a lei e a interpretação da lei e os princípios legais, eles mudam de acordo com a conveniência ideológica do momento.